Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz. Que você esteja com Jesus em seu lar, junto à sua família, com muita tranquilidade. Em nossos programas Mediunidade Hoje, temos sempre procurado falar sobre a vida de Chico Xavier, contando casos, histórias, narrando fatos mediúnicos. A União Espírita Mineira, sediada em Belo Horizonte, publicou alguns anos atrás este excelente livro, Chico Xavier, Mandato de Amor. Este livro foi organizado pelo pessoal da União Espírita Mineira e contém inúmeros depoimentos, mensagens, casos interessantes da vida de Chico Xavier. Vale a pena termos esta obra biográfica, Chico Xavier, Mandato de Amor. Na década de 40, no final da década de 40, até no comecinho da década de 50, em Pedro Leopoldo, Chico participava de reuniões de efeitos físicos, reuniões com os espíritos através de sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. Às vezes, ele recebia a visita de Peixotinho, um grande médium de efeitos físicos, talvez o maior ou um dos maiores médiuns de efeitos físicos que o mundo já conheceu. E quando Chico se juntava a Peixotinho, os fenômenos eram impressionantes. Os espíritos se materializavam de corpo inteiro, materializações luminosas, não eram materializações obscuras, eram materializações puras, conforme considera André Luiz no livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, como também no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz realiza estudos interessantes sobre a faculdade mediúnica de efeitos físicos. Então os espíritos se materializavam de corpo inteiro, caminhavam pelo recinto, conversavam com os presentes, deixavam alguns mimos com os presentes, fenômeno de transporte. Os fenômenos de transporte ocorriam com muita frequência, fenômenos de levitação de objetos, fenômenos de voz direta, como também a cura, o trabalho da cura através da materialização dos espíritos. Os espíritos materializados atuavam diretamente sobre alguns dos presentes que estivessem enfermos. O número era sempre reduzido, não era uma reunião aberta com a participação de toda a gente, mas apenas de alguns convidados, porque a reunião exigia muito recolhimento, muito preparo. Essas reuniões aconteciam na casa do irmão de Chico, em Pedro Leopoldo, na casa de André Xavier.
Chico, ele se deitava numa cama, num quarto, com a porta aberta. Peixotinho se deitava numa outra cama, num outro quarto, com a porta aberta. O ambiente praticamente às escuras e, de repente, as manifestações começavam a acontecer. As luzes, os reflexos de luzes começavam a acontecer, a ocorrer, e as materializações a se formar. Eu tive oportunidade de conversar na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, há muitos anos atrás. Eu estava começando, eu tive oportunidade de conversar com o senhor José Gonçalves Pereira. O senhor José Gonçalves Pereira, ele foi fundador da Casa Transitória, em São Paulo, instituição conhecidíssima em todo o Brasil. A Casa Transitória, fundada pelo senhor José Gonçalves Pereira e sua esposa. E o senhor José Gonçalves Pereira, ele participava dessas reuniões, na companhia do Joaquim Alves, do Jô, na companhia de outros amigos, às vezes do senhor Espartaco Guilardi e esposa. O senhor Espartaco foi fundador do Centro Espírita Batuíra, em São Paulo, e também um dos fundadores do Centro Batuíra, em Portugal. Vários amigos, assim, mais sérios e idealistas, eram convidados e participavam das reuniões. O senhor José Gonçalves Pereira nos contou, na oportunidade, que os espíritos de Emanuel, por exemplo, ele se materializava de corpo inteiro, vestido, trajado como um senador romano. Um senador romano com aquela túnica, as estrelas do Cruzeiro do Sul resplendendo no peito, ele com a mão erguida, tinha um facho de luz em sua mão, como se fosse uma tocha iluminada em sua mão. O espírito de Meimei se materializava de corpo inteiro. O espírito de Dona Alvina, mãe do senhor José Gonçalves Pereira, também se materializava. E Dona Alvina conversava diretamente com o filho, através da materialização. Se abraçavam, se tocavam, havia permissão para tanto. As reuniões eram reuniões inesquecíveis, memoráveis, mas logo deixaram de ser feitas. Depois de 2, 3 anos, elas deixaram de ser feitas porque começaram a chamar muito a atenção, a despertar muito a atenção, principalmente da imprensa, a atenção dos curiosos. E Emanuel, então, considerou que as reuniões poderiam ser prejudiciais, contraproducentes, porque a tarefa de Chico deveria se concentrar no livro, na obra psicografada, e não na materialização dos espíritos. Mas durante um bom tempo, 3 anos, talvez um pouco mais, essas reuniões foram feitas. Algumas delas, conforme dissemos, com a participação de Peixotinho, Francisco Peixoto. Peixotinho, que residia no estado do Rio de Janeiro, era um médium exponencial. Chico costumava dizer que médium de efeitos físicos, da capacidade de Peixotinho, apareciam na Terra apenas de 200 em 200 anos. Somente
de 200 em 200 anos. E nós temos aqui neste livro, Mandato de Amor, registros de algumas destas reuniões e mesmo alguns desenhos, porque o Joaquim Alves, ele era desenhista, ele era um artista. Ele chegou a fazer várias capas de livro para as obras mediúnicas de Chico Xavier. E Jô, enquanto os espíritos se apresentavam materializados, não havia máquina fotográfica, mas ele ia fazendo certos desenhos, certos esboços. Nós temos até essas fotografias que nos foram entregues pelo próprio Chico. Vários esboços dos espíritos que se materializavam, a dona Cidália Batista Xavier, a segunda mãezinha a segunda mãezinha de Chico, dona Cidália Batista Xavier, também se materializava. E temos aqui um depoimento, um dos vários depoimentos, a respeito das materializações. O episódio a que estávamos presentes ocorreu no começo da década de 50. Nos fala aqui, cremos que o Arnaldo Rocha. Ele diz o seguinte: o conhecido médium Peixotinho de Macaé, Rio de Janeiro, estivera em Belo Horizonte e noutras cidades mineiras, com o objetivo curativo, participando de magníficas sessões de materialização. Chico Xavier e outros companheiros animaram-se frente ao maravilhoso fenômeno e, utilizando suas próprias faculdades de efeitos físicos, promoveram algumas sessões em Pedro Leopoldo. Peixotinho foi convidado e ele era muito amigo de Chico. Espíritos altamente iluminados, e alguns menos, materializaram-se, conversaram conosco. O entusiasmo, embora comedido, nos dominava sobremaneira. A imortalidade da alma ali estava demonstrada, patente, indiscutível. Emocionada, uma mãe reviu e falou com a filha envolta em roupagem de luz. Vejamos que maravilha! Muitos acham que Chico trabalhou apenas como médium, psicógrafo. Chico era portador de todas as faculdades mediúnicas, faculdades de efeitos inteligentes, faculdades de efeitos físicos e não apenas a faculdade de psicografia, na qual ele mais se notabilizou. Já era bem tarde. Chico ainda estava na cabine, quando materializou-se uma entidade cujo porte e luminosidade demonstraram-nos grande superioridade. A porta por onde adentrou o recinto evidenciou-lhe a estatura elevada. Profundo silêncio se fez, embora sussurros fizessem-se ouvir. Emanuel? Não é? Será Emanuel? Emanuel! Ali estava o abnegado servidor de Cristo, o ex-senador romano. Sua voz ecoou forte, inesquecível. Vejamos, Emanuel materializado falando. Amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva
que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Roga aos amigos a suspensão, a partir desse momento, destas reuniões. Então, naquela reunião, Emmanuel solicitou, de viva voz, Emmanuel materializado, de viva voz, solicitou que as reuniões fossem suspensas, não mais acontecessem. E a partir daquele dia, Chico, a disciplina em pessoa, diz aqui, nunca mais as realizou, servindo-se de sua faculdade mediúnica de efeitos físicos. Sessões de materialização, nunca mais. O livro, no entanto, como chuva abençoada, continua fertilizando a lavoura do coração humano, trazendo paz, reconforto e esclarecimento a milhões de criaturas. Então, ali no comecinho da década de 50, Emmanuel recomendou que aquelas sessões fossem suspensas, porque as reuniões já estavam chamando muito a atenção, despertando a curiosidade, inclusive da imprensa leiga, e a tarefa do Chico, evidentemente, a tarefa dos espíritos, através de Chico Xavier, era da materialização do pensamento da espiritualidade superior, da materialização através dos livros. Quando Chico veio para Uberaba em 1959, ele veio para a cidade de Uberaba, às vezes alguns fenômenos de efeitos físicos aconteciam mais discretamente, na fluidificação das águas, as águas que eram levadas para serem magnetizadas, fluidificadas, elas ficavam leitosas ou então adquiriam um cheiro de perfume ou de remédio ou de medicamento. Perfumes costumavam, vamos dizer ali, acontecer no ambiente da reunião. E pouquíssimas vezes Chico funcionou ainda como médium de efeitos físicos muito discretamente em sua casa, com a participação de poucos amigos. Às vezes o espírito de Sheila se materializava para transmitir passes. Sheila se materializava para transmitir passes em algumas pessoas que ali estivessem doentes, necessitadas. Mas sessões de materialização iguais àquelas, naqueles 3 anos, não é? 49, 50, 51 e até quase 52, nunca mais voltaram a ocorrer. O espírito de André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes também se materializava, não é? E, segundo o senhor José Gonçalves Pereira, o ectoplasma era luminoso. O ectoplasma é essa substância de que os espíritos se servem para a produção dos fenômenos de efeitos físicos, principalmente para a produção da materialização. Segundo o senhor José Gonçalves Pereira, o ectoplasma ele era luminoso. Assim que os médiuns, Chico e Peixotinho, começavam a expelir o ectoplasma, interessante que o ectoplasma ele é expelido pela boca, pelas narinas, pelos ouvidos,
como também às vezes através do peito. O ectoplasma, ele é expelido, e era expelido de forma abundante. E quando ele começava a ser expelido pelos médiuns, iluminava o ambiente, clareava todo o recinto. Embora o recinto estivesse praticamente às escuras, não é? Praticamente às escuras, porque os espíritos dizem que a luminosidade, principalmente certas claridades, a luminosidade tem um efeito negativo, um efeito, vamos dizer, desintegrador sobre o ectoplasma, essa substância que é liberada pelo médium, não é? Esse ectoplasma era liberado de maneira abundante e ele clareava todo o ambiente de forma que se podia ver. Se podia ver Chico Xavier deitado, estava deitado lá numa cama, no quarto, Peixotinho no outro quarto, deitado, e aquele ectoplasma de que os espíritos se serviam para revestirem o seu corpo espiritual, revestirem o seu perispírito e se apresentarem. Então eles caminhavam pela sala. Cremos que nós ainda na Terra não sejamos merecedores de sessões assim tão magníficas. Sessões, aliás, que também são realizadas no mundo espiritual. Os nossos irmãos que são estudiosos das obras de André Luiz certamente estarão lembrados do que André Luiz nos fala no livro Obreiros da Vida Eterna, ou também no livro Libertação. No livro Libertação, André Luiz fala a respeito da materialização num plano espiritual inferior. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos fala de materialização de espíritos no plano espiritual. Vejamos que interessante. Materialização de espíritos no plano espiritual. Evidentemente, esses espíritos, eles vêm de planos mais altos. No próprio livro Nosso Lar, André Luiz fala a respeito da materialização de sua mãe, que vai visitá-lo. Ela vai visitá-lo em nosso lar e se materializa, provindo de uma dimensão espiritual superior, mais etérea. Ela, para se mostrar ali, naquele ambiente, ela teve que se materializar para abraçar o filho André Luiz, estar com André Luiz. Enfim, nós precisamos ainda de estudar muito a doutrina espírita, o espiritismo, não é? Olha, um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.